Bom dia! No nosso último vídeo, nós comentamos um pouquinho sobre nossos anjos e nossos demônios. E hoje o convite é para que, da perspectiva do que aprendemos até hoje, olhemos as nossas relações. E nós vamos partir da relação de Jesus com Maria Madalena, e nós vamos pedir para vocês estarem abertos e olharem os exemplos que nós vamos dar com relação às relações que vocês têm hoje. Como vocês se relacionam? De que maneira os anjos e demônios, as perspectivas que nós mostramos para vocês no vídeo passado, permitem que vocês olhem se eles contribuem, se eles interferem, se eles impactam, se eles melhoram, enfim, de que maneira eles afetam a relação de vocês. A Vanessa vai nos trazer aqui alguns exemplos da relação e dos posicionamentos de Jesus, Maria Madalena e os outros apóstolos, e eu gostaria que vocês expandissem um pouquinho a consciência e trouxessem para o dia a dia de vocês de que maneira isso é parecido com o que você vive, de que maneira isso já te aconteceu, ou de que maneira isso te faz pensar de um outro lugar, de uma outra perspectiva. Aqui sempre lembrando que estamos falando de símbolos, estamos falando metaforicamente, estamos falando de um lugar onde nos afeta a todos de alguma maneira. Então, o convite está posto, anotem, prestem atenção e se permitam fluir. Não rejeitem nada, não coloquem pré-conceitos, apenas ouçam e reflitam. Sejam bem-vindos a mais um pedaço da nossa caminhada. Vanessa, com você. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre relações e a gente vai se inspirar naquilo que a gente pode estudar e ler sobre a relação de Maria Madalena com Cristo, também a relação deles com os outros apóstolos. E eu vou trazer para vocês alguns trechos do livro do Romance de Maria Madalena, que é do Leloup. E vamos lá. Tem um trecho que ele é bem conhecido, que fala daquele momento em que estão todos reunidos na casa de Marta e de Lázaro, e Madalena também está lá, com os apóstolos, o Cristo, e a Marta está lá, né, organizando, envolvida nos assuntos domésticos, e uma hora ela vai reclamar com Cristo. Eu vou ler aqui um pedaço, e ela fala, Cristo, né, Jesus, a ti não te importa ver minha irmã me deixar sozinha para servir? Então ela está incomodada, porque ela que está a serviço das questões domésticas. E Cristo responde, né, aquela famosa resposta dele, Marta, Marta, tu não te preocupas e te agitas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E nesse romance, né, o Leloup nos ajuda a entender essa cena, e ele fala que o que torna difícil essa tarefa da Marta é ele até fala, o demônio da comparação. Né? E o que ele traz, né, e Cristo acrescenta também na fala dele, que uma só coisa é necessária. A única coisa necessária é que tu faças o que tens de fazer com amor, com um olhar simples, e não dual e nem dividido, porque então terás escolhido a melhor parte. Então, quando é que a gente escolhe a melhor parte? Quando a gente está fazendo algo que realmente faz sentido, né? E não fazendo e se comparando ou julgando, incomodado com a parte que o outro escolheu. Né? Então, esse é um trecho que eu acho que é uma boa reflexão para o nosso dia a dia. Vou trazer mais uns 3 trechos aqui. Tem uma fala de Bartolomeu, nesse romance, que diz que, enquanto Cristo ensinava, nós estávamos ávidos, nós, os apóstolos, nós estávamos ávidos e saciados com sua fala. Quanto a ela, Maria Madalena, ela escutava também o silêncio. Tem também alguns trechos que falam sobre Pedro.
tem um trecho assim: será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher sobre segredos que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar os nossos hábitos, escutar todos essa mulher? Será que ele verdadeiramente a escolheu e preferiu a nós? Então, assim, o incômodo que Pedro tinha com a relação, né, de Cristo e Madalena. E o incômodo que ele tinha por todo o conhecimento que ela tinha, lembrando que ela era, inclusive, chamada de adúltera, porque ela estudava, ela falava várias línguas, então ela saía muito daquele script padrão, né, de mulher daquela época. Tem uma frase também no romance que fala do incômodo de Judas, né, que Judas dizia que Madalena enfraqueceu Jesus, deixou ele muito feminino. Enfim, esses são alguns trechos que falam sobre essas relações, né? A relação de Maria Madalena com Cristo, e o quanto que isso reverberava entre os apóstolos. Acho bem interessante, né, você trazer que a gente sempre fala de relações, ou em geral, quando a gente fala de relações, a gente pensa em duas, né? Mas, na verdade, a gente precisa expandir, porque toda relação pode até começar em dois, mas ela é fonte de um sistema muito maior. Então, quando você traz a questão, né, da frase Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e aí entender que essa melhor parte é feita em presença, quando você está fazendo aquilo que de fato você gosta, e você está ali com prazer, você está ali por amor, independente do que seja. Se você toma uma escolha consciente, puxa, agora eu vou fazer a organização, ou estou aqui fazendo por amor, né, atendendo, servindo essas pessoas, que você esteja presente lá, e não nessa fonte de comparação de estar onde eu não gostaria de estar, do tipo, só me sobra isso, então é isso que eu vou fazer. Acho muito interessante essa passagem. E pensando nas relações, esse é o nosso convite, que a gente possa olhar para esse fato histórico, né, esses fatos históricos, e transpor para a nossa realidade. Quanto no nosso dia a dia a gente realmente está presente naquilo que nós estamos fazendo, independente de qual seja essa tarefa, e quanto nós estamos nos comparando com o outro. Será que estou aqui de fato por uma escolha minha, ou porque estou lidando com esse espaço do que, já que ninguém vai fazer isso, então eu vou fazer, de lidar com as nossas escolhas de forma consciente. E aí eu acho que tem muito uma questão do julgamento também, no sentido de julgar melhor ou pior sobre a minha lente. Então, isso que eu estou fazendo agora é pior do que aquilo que o outro está fazendo. Acho essa passagem muito bonita. E também nos remete um pouquinho a essa questão do reconhecimento, né? Fazemos porque verdadeiramente acreditamos que o que estamos fazendo é importante para nós, ou fazemos isso porque estamos, de alguma maneira, esperando que alguém nos reconheça. E aqui, no mundo de hoje, com tudo que nós temos de redes sociais, altamente escorregadio este caminho. O quanto estamos fazendo algo porque verdadeiramente temos a intenção de contribuir para um mundo melhor, e fazemos isso como iniciativa própria, uma contribuição para o mundo, sem esperar absolutamente nada, apenas por convicção interna, como Maria Madalena fazia, por convicção interna de que aquilo era importante para ela, o que é importante para nós, para contribuir para o mundo, independentemente do olhar do outro. Como fazer isso? De que maneira usarmos, voltando à nossa conversa de ontem, como usar os nossos anjos e demônios a nosso favor, para que sejamos verdadeiramente essa peça no quebra-cabeça da vida que contribui para um mundo melhor, independentemente do que o outro esteja pensando, sem comparação, sem esperar um reconhecimento, como um adulto íntegro, inteiro, que traz o seu melhor para o mundo aqui e agora. Como que a gente faz isso?
né? E como estão as nossas relações hoje? Estou fazendo isso ou não? Tem alguma área da minha vida em que eu faço isso melhor? Talvez usar isso para expandir para as outras áreas. Enfim, uma reflexão aqui. Como sermos melhor. E eu acho que só para complementar, e até ligando com o nosso tema de ontem, como que a gente, com que filtro eu enxergo o outro? Com que julgamentos? Até falando do Cristo, quando encontrou Maria Madalena, ele não enxergou os demônios, não foi com piedade, não foi enxergando ela como vítima, mas vendo ela como um ser humano. Então, quando a gente está nas relações, com que padrões, crenças, com que óculos que eu tô colocando para enxergar o outro? Eu estou enxergando o outro como um ser humano, né? Ou eu estou carregando de crenças, de julgamentos, né? Esse olhar. E é bem interessante, né, Vã, que você trazendo essa reflexão, quanto que a gente olha para essa integridade do ser humano e é capaz de reconhecer de que todos nós somos bons e maus, fazemos coisas que de repente estamos tendendo mais para os nossos demônios, nossos anjos, e isso é o viver integral, isso é ser humano. Portanto, passível de erro, de falha, de cometer o pecado, como poderíamos falar em alguma linguagem. Então, é de entender que realmente é essa integração. E é muito interessante que na fala dele é de entender esse ser integral, de capaz. Portanto, capaz de tomar as suas decisões, mesmo que na minha lente sejam decisões incorretas, incoerentes, inconsistentes, mas conseguir perceber de que cada um tem a sua jornada, e de colocar a capacidade no outro. Até a última fala, né, quando você traz Judas, né, falando, Jesus, junto de Madalena, ficou muito mais tendendo para um feminino, ou então assim, junto dela, ele não consegue ser esse ser íntegro, que consegue tomar suas próprias decisões, e a partir de então recebe influências, interferências, então, de ir para esse lugar também, né, de quanto que a gente acreditar que cada um tem a sua capacidade de tomar suas escolhas e assumir as consequências disso, também é proveniente desse ser integral. E de reconhecer que você colocou um ponto que para mim é muito caro, e que eu tenho visto aonde várias vezes eu escorrego, que é reconhecer que o outro é capaz. Quando eu coloco que o outro foi influenciado por X ou Y, eu também estou dizendo, de alguma maneira, em algum lugar, eu estou diminuindo a capacidade dele. Não, ele pode sim ter tomado essa decisão, pode até ser que ele tenha ouvido o que o outro disse, mas ele tomou, eu escolho acreditar que ele tomou essa decisão porque ele é capaz, e está tudo certo, mesmo que eu não concorde com a decisão que ele tomou, mas colocá-lo como capaz, como alguém que tem todos os recursos, tem todas as capacidades e todas as forças necessárias para ser o protagonista da vida dele, né? E não dizer, ele foi influenciado. Então, quando eu digo isso, eu estou tirando toda a força da outra pessoa, porque eu estou dizendo ela não pode pensar por ela mesma, e de alguma maneira isso não é diminuir a outra pessoa, e aí o outro lado deve ser um pouco também. Assim, reflexões. Entra naquela ajuda saudável, né? Sim. Quando é que quando eu quero ajudar, eu estou querendo ajudar mesmo, eu estou querendo colocar minha verdade. Muito lindo isso. Eu acredito no outro. Eu gosto de uma parte que também o Leloup compara a relação de Madalena com Cristo e Judas com Cristo, porque assim os dois amavam, né, Cristo. Mas Madalena é aquele amor incondicional, ela sabe o que vai acontecer, tanto que tem um momento que ela unge os pés de Cristo, tudo, ela no fundo está preparando ele para a morte. De alguma forma ela sabe o que vai acontecer e apesar de muito difícil, ela entende que é o que tem que ser feito. E Judas, naquela ansiedade dele, vai lá e
entrega, diz aonde ele está, ele acaba sendo preso, mas no fundo ele acha que Cristo vai usar todos os poderes que ele tem e ele vai assumir como rei, que ele vai dar conta, né? Então, assim, até onde, quando a gente quer ajudar, a gente no fundo está querendo botar a nossa, né, a nossa verdade, então assim, está sendo está tendo uma atitude mais egóica do que realmente uma atitude altruísta, né? Então, qual que é o limite? É bem Quando o a que gente se coloca querendo é, ajudar. e é bem aquela coisa, os dois sabem que vai acontecer, mas o que eles vão fazer com o que eles sabem que vai acontecer? Cada um escolheu, né? E cada um vai arcar com a responsabilidade da escolha que teve. Tá tudo certo. De alguma maneira, tá tudo certo. Mas muito bem colocado. Eu penso que muitas vezes a gente, em alguns momentos, nas nossas reações, tentamos, na verdade, impor a nossa verdade ao outro, né? Uhum. E isso talvez seja uma necessidade de segurança, de controle, né? Uhum. E não, de fato, uma ajuda. Com uma capa de Exato. bonzinho, né? Uhum. Com uma Uhum. capa linda de amorosidade, mas... No fundo. Exato. Bom, acho que dá para a gente ir encerrando o dia de hoje. E lembrando para todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, que em algum momento, no final da nossa caminhada, nós vamos abrir espaço para responder perguntas, dúvidas, esclarecimentos, ouvir trocas, ouvir outras perspectivas, ouvir outras opiniões. Lembrem que esse é um caminho e todos nós estamos caminhando nele, né? Então, peguem seus cadernos, algum bloquinho de anotação, façam suas anotações, para que quando a gente abrir o grupo para discussão, vocês possam inserir lá tudo que vocês gostariam de continuar ainda por um tempinho nessa nossa caminhada. Então, um bom dia para todos. Martine e Vanessa, muito obrigada por esse espaço.